Olá, caros alunos, vamos a mais um vídeo agora, o vídeo 5 sobre a revisão, né? Exercícios da página 114, ainda sobre combinação simples, agora o exercício 60. O enunciado diz o seguinte: em uma sala de aula do segundo ano do ensino médio, há 15 moças. Com o total de alunos dessa turma, é possível formar 30.030 comissões distintas de 5 pessoas cada, sendo que dessas, exatamente 3 serão moças. Quantos alunos há nessa sala de aula? Bem, de novo, é um problema que fala apenas em comissão, não diz que não há distinção entre cargos. Se não há distinção entre cargos, todos são iguais e, portanto, não há, a ordem não importa de quem seja quem. Então, nesse problema 60, é um problema típico de combinação simples. Aqui ficou um pouquinho mais difícil porque ele só fala de 15 moças, mas a turma tem mais alunos, tem os rapazes. Então, o que é que a gente sabe? Que as 15 moças mais a quantidade de rapazes que ainda não sei, que eu estou chamando de N, vai dar o total da sala. Portanto, o total da sala, dessa sala do segundo ano, são N mais 15 alunos, ok? Bem, eu sei que N mais 15, quando se formar as comissões, né, vai dar um total, né, de 30.030 comissões, que se pode formar com 5 desses N mais 15 alunos. Só que aqui tem uma restrição a mais. Destes 5, 3 são moças. Veja, toda vez que a gente tem esse problema, a gente vai ter que ter mais de uma combinação, ok? Você vai ter que ter uma combinação que garanta a restrição, né? E uma outra conta que seja para o grupo seguinte, o grupo complementar. No caso aqui, a restrição está nesse fator aqui, porque 15 são moças, já são 3 desses 5 garantidos. Então, todas as combinações de 3 moças, né, dessas 15, ou seja, a combinação de 15 tomadas 3 a 3, dá as possibilidades de grupos de 3 moças que se formam, né? Aí nesse grupo aí. Os outros 2 que compõem 5 terão que ser do outro grupo, né? Que no caso é o grupo dos rapazes, é o N. Então, para cada um dos grupos das moças, eu tenho que multiplicar, né? Eu tenho que considerar os grupos dos rapazes. Então, vai ser uma multiplicação, né? Aqui, eu tenho a quantidade de moças, de rapazes, então eu vou multiplicar tanto essa quantidade aqui, que vai ser uma expressão, porque o N não está definido, e esse aqui que vai ser um número, eu sei que é um número. E esse resultado terá que ser 30.030, obrigatoriamente, ok? Bem, então, aplicando a fórmula de combinação, né, nós temos justamente isso aqui, né? N fatorial, 2 fatorial, que é o P, N menos 2 fatorial, que é o N menos P. E aqui 15 sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Bem, isso aqui vai dar o 30.030. Aqui a gente simplifica, né? A gente desenvolve o maior, N menos 1. Então, esta expressão aqui, ó, foi trocada por essa daqui, certo? Abrir o maior N fatorial, então fica N fatorial vezes N menos 1 fatorial vezes N menos 2 fatorial. Né? Perdão, N fatorial é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. É isso aqui, certo? Como tem esse N menos 2 aqui, eles vão cancelar, vão cortar, ó.
Aí sobra n vezes n menos 1. Sobre 2 vezes... Isso aqui é a mesma coisa, desenvolvo maior. Só que aqui é mais fácil porque é numérico. 15 vezes 14 vezes 3. Aqui eu teria o quê? 12 fatorial, que eu corto com 12 fatorial aqui de baixo. É por isso que ele não aparece, ó. E o 6 é o quê? O 6, ele é o 3 fatorial. Bem, né? Igual a 30.030, certo? Aplicando aqui a propriedade distributiva, n ao quadrado menos n igual a esse valor todo aqui, que vai dar 30.030 vezes 12, né? Por que vezes 12? Ah, sim, certo. Porque eu passei para outro membro, certo? Passei para outro membro? Sim. O 2 vezes 6, passei para cá vezes 12. E o 15 e o 14 para cá. 15, o 14 e o 13 também, né? Ok? Beleza. Essa conta toda aqui vai dar 132. Passo para o primeiro membro. Vai dar menos 132. Então, de novo, eu tenho uma equação de segundo grau. Essa eu vou resolver diferente, não vou aplicar báscara não. Vou aplicar a propriedade de soma e produto, né? A soma das raízes é menos b sobre a. B aqui é menos 1, a é 1. Menos b sobre a vai dar 1. E o produto, que é o c, vai ser menos 132 sobre 1, né? Que é menos c sobre a. Bem, então, pensando bem nesses dois números, eles só podem ser 12, né? 12 e menos 11. O menos 11 ele não pode ocorrer, por quê? Porque o n é a quantidade de pessoas, então é um número que tem que ser positivo. Então a resposta são que o n é 12, e como o n é um número de rapazes aqui do grupo, ele tem que se somar ao 15, que é o número de moços, porque ele pergunta qual o total de pessoas. Então o total de pessoas dá 27, né? 27 alunos neste grupo aí. Beleza? Seguindo agora o 63. O 63 é esse exercício aqui, que será o último de combinação que nós faremos, né? Último de combinação do livro que nós faremos aí nesse vídeo, certo? Lembrando, se você tiver algum outro exercício, seja do livro, ou de um outro livro, ou de qualquer lugar, você pode entrar em contato comigo para pedir a solução, certo? Beleza, vamos lá. O 63, o enunciado diz o seguinte: uma fábrica produz 10 tipos diferentes de peças que, para serem transportadas, são acondicionadas em caixas com 6 peças. Sabendo que, por motivos técnicos, entre os 10 tipos de peça, apenas 2 não podem ser acondicionados em uma mesma caixa. De quantas maneiras diferentes pode-se fazer acondicionamento dessas caixas? Bem, a gente pode fazer aqui, usar o que aprendemos em teoria de conjuntos. Bem, se a gente perceber bem, essas 10 peças, tomadas 6 a 6, você pode ter todas as possibilidades, né, de combinação entre elas. Então, se você fizer todas as possibilidades de combinação entre elas, você está fazendo essa conta aqui, ó, combinação de 10, 6 a 6. Porém, dessas combinações totais, você tem que tirar aquelas em que estão juntas, né, aquelas duas peças que, por problemas técnicos,
não podem ficar juntos. Então você tira de todas as possibilidades aquelas em que não podem ficar juntos, ok? Então aqui é como se você estivesse calculando aqui o conjunto universo, né? o N do universo, e aqui tirando justamente aqueles que estão fora, ou seja, estão no complemento da união de dois conjuntos, ok? É isso aqui, ó, você está aqui dentro de dois conjuntos, pá, A e B, tem aqui o homem, você está calculando o que está aqui fora, certo? A pergunta é sobre o que é isso aqui, quantos estão aqui, certo? Quantos estão aqui? São todos, menos o que estão aqui fora, certo? É isso que a gente está utilizando. Nós estamos utilizando propriedade de conjunto, né? Para que a gente possa resolver esse problema, né? Então, é o princípio aí aditivo sendo utilizado também, né? Então, lembre-se, a gente não deixa de usar conjunto em análise combinatória, né? Na verdade, a análise combinatória está relacionada com muitas outras coisas, por exemplo, com determinante, né? Coisas que nós vamos ver ao longo do nosso curso, certo? Então, se de todas as possibilidades, que vai ser combinação de 10, 6 a 6, que vai dar 10 fatorial, sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial, eu tirar aquelas que não tem que tem os dois juntos. E quais são as caras que são dois juntos? Por que é 8, 4 a 4? Veja, porque quando eu considero que as duas peças estão juntas, né? Então, digamos que aqui seja a caixa, certo? E que as peças sejam as peças A e a peça B, ok? Então, eu estou forçando que elas estejam juntas, porque elas não podem estar juntas. É por isso que eu estou subtraindo aqui. Então, como são 6, eu só preciso inserir mais 4, porque duas já estão garantidas. Então, por isso que aqui é 4 e não é 6 como é aqui. E por isso que aqui é 8 e não 10 que é aqui. Porque duas das 10 já estão entre as 6. Então, aqui não é mais 10, é 8, que é 10 menos 2, essas duas. E aqui não é mais 4, ou aqui não é mais 6, é 4, porque esse 4 são as 6 menos essas duas. Pronto. Então, calculando aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o N, perdão, que é o 8 aqui, o 4, que é o P, e o outro 4 é o N menos P, que é 8 menos 4, que dá 4 fatorial também. Bem, fazendo essa conta aqui, que eu não tá aqui de lápis, né? Eu fiz de lápis, pessoal, para a gente ganhar tempo, entendeu? Para que eu não esteja pensando na solução na hora de fazer o vídeo, certo? Então eu fiz tudo antes e aqui eu só estou explicando para vocês como é que é a solução. Então esse 210 é o resultado dessa conta e aqui é justamente o 70, certo? Isso vai dar 140. Então tem 140 possibilidades de encaixar essas peças, 6 dessas 10 peças, garantindo que as duas que não podem ficar juntas não fiquem, ok? Seguindo aqui, ainda temos tempo nesse vídeo, vamos entrar já na nossa próxima técnica de contagem, no caso, permutação com repetição, né? Então, vimos arranjo, vimos permutação e combinação, todas simples, arranjo simples, combinação simples, permutação simples. Vamos agora aos dois casos de permutação, certo? Permutação com repetição e permutação circular. Vamos lá. Eu não vou fazer os casos de PFC, porque os casos de PFC, muitos deles já foram tratados aqui nessa revisão, né? Eu fiz alguns casos que resolvem por PFC e também ele foi bastante batido também nas aulas presenciais, né? Porque o nosso afastamento se deu depois dos exercícios de PFC, beleza? Então,
de qualquer forma, mesmo eu não tratando aqui dos exercícios da parte da sessão de PFC, vocês podem entrar em contato comigo, né, para que eu resolva o exercício que você ficar em dúvida, certo? Beleza? Se forem muitos, eu posso até fazer um vídeo adicional para resolver especificamente esses exercícios que estão aqui no início, né? Quando a gente viu PFC, especificamente PFC, aqui, ó, exercícios lá exatamente, da página 100, 101, certo? Além disso, lembrando a vocês que vocês podem também fazer uso dos vídeos relativos aos exercícios da apostila da DEPA, certo? Lembre-se que temos aí vídeos anteriores gravados com resolução dos exercícios da apostila da DEPA. Bem, então voltando aqui, permutação simples, né? No exercício de permutação simples, página 116, tela aqui, vamos resolver aqui o 65, só que vamos fazer apenas um deles, né? Ou dois deles, né? O A e o letra D. O 65, ele quer que nós determinemos quantos anagramas tem cada palavra. Veja, aqui não se trata de uma repartição dos exercícios que a gente fez antes, né? Mas eles vão ser bem parecidos. Qual a diferença? Veja, quando a gente pergunta em anagrama, a gente sabe que está fazendo o quê? Permutação. Só que nesse caso, a permutação, ela é com repetição. Veja, a palavra a letra O, ela aparece aqui e aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto, 7 letras. Então, no nosso problema, N é igual a 7. Só que uma dessas 7 letras aparece 2 vezes. Então, eu tenho, na verdade, 6 letras, certo? Já que uma delas aparece 2 vezes. Então, o N1 é 2. Então, só tem o N1, né? Na verdade, você pode botar aqui N1, N2, N3, sendo que o N2, N3, N4 é igual a 1. Só que fatorial de 1 é 1, então ele não vai mudar a conta, certo? Então, eu só faço se o elemento, no caso aqui, a letra, aparecer mais de uma vez. Então, isso aqui vai ser permutação de 7 com repetição de 2. Então, vai ser 7 fatorial sobre 2 fatorial. Então, isso aqui vai dar 7 fatorial 5040, 2 fatorial 2, então 2520. Então, existem 2520 anagramas distintos formados com as letras da palavra monitor. Vamos agora à letra D, que usa a palavra calculadora. Calculadora é uma palavra maior, que tem, portanto, 11 letras. Dessas 11 letras, a repetição do C, o C aparece 2 vezes, aqui e aqui. Tem repetição no A, o A aparece 3 vezes. E tem repetição do L, o L aparece 3 vezes. Oh, 2 vezes, perdão, 2 vezes. O L aparece 2 vezes. Então, isso vai ser permutação dos 11 elementos, no caso das 11 letras, com repetição de 2, 3 e 2. Então, isso aqui é 11 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, né, e vezes 2 fatorial. Isso aqui, não vou fazer essa conta, vai dar 1.663.200, ok? Então, isso aí é um exercíciozinho clássico de solução de permutação com repetição. Bem, vamos ver se dá para a gente fazer mais um aqui, né? Vamos fazer esse 66. O 66 diz o seguinte: permutando os algarismos do número 1, 2, 5, 6, 1, 2, ou seja, o número 125.612, quantos números
A, são obtidos, B, pares são obtidos e C, menores que 400.000 são obtidos. Bem, pessoal, opa, não, eu li errado. Eu li o 67, viu? Na verdade é o 66, perdão. Sendo x, y, z e w números naturais, quantas soluções possui a equação x mais y mais z mais w igual a 6? Bem, toda vez que a gente está resolvendo uma equação, essa é uma equação linear, não é isso? Tem 4 incógnitas, portanto ela tem um grau de liberdade. Ele quer saber a quantidade de soluções, não quer saber uma solução, quer a quantidade de soluções. Veja, uma solução, por exemplo, né? E para facilitar o nosso entendimento, vamos tratar um número como barra, certo? E os sinais aqui entre eles, separando cada uma dos x, do número que assume o x, o y, o z e o w. Bem, então, por exemplo, uma solução é essa aqui, ó, x igual a 1, y igual a 2, z igual a 1 e w igual a 2. Poderia ser, por exemplo, 0, 3, 3, 0. Ou seja, nada aqui, não vou botar nada aqui, não vou botar nada aqui, 6. Isso é uma outra solução. Veja, qual a diferença dessa solução para essa? É que houve uma permuta, por exemplo. Para que aconteça isso, essa barrinha tem que vir para cá. E essas duas barrinhas têm que vir para cá. Então, o que houve aqui foi uma mudança, né? Uma troca, uma permuta. Portanto, estamos em um problema de permutação. E com repetição, porque os caracteres são iguais. Ó. Uma barrinha, aqui duas, ou seja, aqui se repetiu, aqui, ó. Uma barrinha, aqui se repetiu, aqui se repete uma, ó, 2, 3, 1, 2, 3, aqui nem aparece. Então, isso aqui é um problema de permutação de lugares, porque à medida que eu troco uma barrinha de um lado para outro, né, eu estou mudando a solução. E note, a mudança da barrinha é também necessariamente uma mudança da posição do sinal mais. Então, a solução de um para o outro é gerada pela permuta tanto das barrinhas quanto do sinal de mais. Ou seja, eu tenho, portanto, quantos caracteres aqui? As 6 barrinhas e os 3 sinais de mais. Então, eu tenho 9 caracteres. Então, a permuta desses 9 caracteres com repetição de 6, quem esses 6 são as barrinhas e quem esses 3 são o sinal de mais, vai me dar a quantidade de soluções, que são, portanto, 9 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 fatorial. E isso vai dar um total de 84 soluções. Então, nesta equação aqui, existem 84 possíveis soluções para ela e está respondido aí, portanto, o exercício 66, ok? Beleza? 66. E até o próximo vídeo, ainda com permutação com repetição. Abração.